Lucas Borba, Machado de Assis. Capítulo 58. Dias antes, indo passar a noite em casa de um conselheiro, viu ali Rubião. Falava-se da chamada dos conservadores ao poder e da dissolução da Câmara. Rubião assistira à reunião em que o Ministério Itaboraí pediu os orçamentos. Tremia ainda ao contar as suas impressões. Descrevia a Câmara, tribunas, galerias cheias que não cabia um alfinete. O discurso de José Bonifácio, a moção, a votação, toda essa narrativa nascia de uma alma simples, era claro. A desordem dos gestos, o calor da palavra, tinham a eloquência da sinceridade. Camacho escutava-o atento. Teve modo de o levar a um canto da janela e fazer-lhe considerações graves sobre a situação. Rubião opinava de cabeça, ou por palavras soltas e aprobatórias. Os conservadores não se demoram no poder, disse-lhe finalmente Camacho. Não? Não. Eles não querem a guerra. E têm de cair por força. Veja como andei bem no programa da Folha. Que Folha? Conversaremos depois. No dia seguinte, almoçaram no Hotel de la Bourse, a convite de Camacho. Este referiu ao outro que fundara, meses antes, uma folha com o único programa de continuar a guerra a todo transe. Andava muito acesa a dissensão entre liberais. Pareceu-lhe que o melhor modo de servir ao próprio partido era dar-lhe um terreno neutro e nacional. E isto agora serve-nos, concluiu ele, porque o governo inclina-se à paz. Já amanhã sai um artigo meu, furibundo. Rubião ouvia tudo, quase sem tirar os olhos do outro, comendo rapidamente, nos intervalos em que o próprio Camacho inclinava a cabeça ao prato. Folgava de ver-se confidente político e, para dizer tudo, a ideia de entrar em luta para colher alguma coisa depois, um lugar na Câmara, por exemplo, espanejou as asas de ouro no cérebro do nosso amigo. Camacho não lhe disse mais nada. Procurou-o no dia seguinte e não o achou. Agora, pouco depois de entrar, vinha o Palha interrompê-los. Capítulo 59. Sim, mas eu preciso ir a Minas, teimou Rubião. Para quê? Perguntou Camacho. Palha fez-lhe igual pergunta. Para que iria a Minas, salvo se era negócio de pouco tempo? Ou já estava aborrecido da corte? Não, aborrecido não estou. Ao contrário. Ao contrário, gostava muito dela. Mas a terra natal, por menos bonita que seja, um lugarejo, dá saudades a gente. Ainda mais quando a pessoa veio de lá, homem. Queria ver Barbacena. Barbacena era a primeira terra do mundo. Durante alguns minutos, Rubião pôde subtrair-se à ação dos outros. Tinha terra natal em si mesmo. Ambições, vaidades da rua, prazeres efêmeros, tudo cedia ao mineiro saudoso da província. Se a alma dele foi alguma vez dissimulada e escutou a voz do interesse, agora era a simples alma de um homem arrependido do gozo e mal acomodado na própria riqueza. Palha e Camacho olharam um para o outro. Oh! Esse olhar foi como um bilhete de visita. Trocado entre as duas consciências. Nenhuma disse o seu segredo, mas viram os nomes no cartão e cumprimentaram-se. Sim, era preciso impedir que o Rubião saísse. Minas podia retê-lo. Concordaram que lá fosse, mas depois, alguns meses depois. E talvez o Palha fosse também. Nunca vira Minas. Seria excelente ocasião. O senhor? Perguntou Rubião. Sim, eu. Há muito que desejo ir a Minas e a São Paulo. Olhe, há mais de ano que estivemos vai não vai. Sofia é companheira para estas viagens.
Lembra-se quando nos encontramos no trem da Estrada de Ferro? Vínhamos de Vassouras, mas este projeto de Minas nunca nos deixou. Iremos os 3. Rubião agarrou-se às eleições próximas, mas aqui interveio Camacho, afirmando que não era preciso, que a serpente devia ser esmagada cá mesmo na capital. Não faltaria tempo depois para ir matar saudades e receber a recompensa. Rubião agitou-se no canapé. A recompensa era, com certeza, o diploma de deputado. Visão magnífica, ambição que nunca teve, quando era um pobre diabo. Ei-la que o toma, que lhe aguça todos os apetites de grandeza e de glória. Entretanto, ainda insistiu por poucos dias de viagem, e, para ser exato, devo jurar que o fez sem desejo de que lhe aceitassem a proposta. A lua estava então brilhante. A enseada, vista pelas janelas, apresentava aquele aspecto sedutor que nenhum carioca pôde crer que exista em outra parte do mundo. A figura de Sofia passou ao longe, na encosta do morro, e diluiu-se no luar. A última sessão da Câmara, tumultuosa, ressoou aos ouvidos de Rubião. Camacho foi até a janela e voltou logo. — Mas quantos dias? Perguntou ele. — Isso é que não sei, mas poucos. Em todo caso, amanhã conversaremos. Camacho despediu-se. Palha ficou ainda alguns instantes para dizer-lhe que seria esquisito voltar a Minas, sem que eles liquidassem as contas. Rubião interrompeu-o. Contas? Quem lhe pedia contas? Bem se vê que o senhor não é homem de comércio, redarguiu Cristiano. Não sou, é verdade, mas as contas pagam-se quando se pode. Entre nós tem sido isto. Ou, quem sabe? Seja franco, precisa de algum dinheiro? Não, não preciso. Obrigado. Tenho que propor um negócio, mas há de ser mais demoradamente. Vim vê-lo para não botar anúncios nos jornais. Desapareceu um amigo, por nome Rubião, que tem um cachorro. Rubião gostou da facécia. Palha saiu e ele foi acompanhá-lo até a esquina da rua Marquês de Abrantes. Ao despedir-se, prometeu visitá-lo em Santa Teresa antes de ir a Minas. Capítulo 60. Pobre Minas! Rubião voltou para casa, sozinho, a passo lento, pensando no modo de lá não ir agora. E as palavras dos dois andavam-lhe no cérebro, como peixinhos de ouro em globo de vidro, abaixo, acima, rutilantes. Aqui é que se deve esmagar a cabeça da cobra. Sofia é companheira para estas viagens. Pobre Minas! No dia seguinte recebeu um jornal que nunca vira antes, a Atalaia. O artigo editorial desancava o ministério. A conclusão, porém, estendia-se a todos os partidos e à nação inteira. Mergulhemos no Jordão Constitucional. Rubião achou-o excelente. Tratou de ver onde se imprimia a folha para assiná-la. Era na Rua da Ajuda. Lá foi, logo que saiu de casa. Lá soube que o redator era o Dr. Camacho. Correu ao escritório dele. Mas em caminho, na mesma rua... Deolindo! Deolindo! Bradou angustiadamente uma voz de mulher à porta de uma colchoaria. Rubião ouviu o grito, voltou-se, viu o que era. Era um carro que descia e uma criança de 3 ou 4 anos que atravessava a rua. Os cavalos vinham quase em cima dela, por mais que o cocheiro os sofreasse. Rubião atirou-se aos cavalos e arrancou o menino ao perigo. A mãe, quando o recebeu das mãos do Rubião, não podia falar. Estava pálida, trêmula. Algumas pessoas puseram-se a altercar com o cocheiro, mas um homem calvo, que vinha dentro, ordenou-lhe que fosse andando. O cocheiro obedeceu. Assim, quando o pai, que estava no interior da colchoaria, veio fora, já o carro dobrava a esquina de São José.
Ia quase morrendo, disse a mãe. Se não fosse este senhor, não sei o que seria do meu pobre filho. Era uma novidade no quarteirão. Vizinhos entravam a ver o que sucedera ao pequeno. Na rua, crianças e moleques espiavam pasmados. A criança tinha apenas um arranhão no ombro esquerdo, produzido pela queda. Não foi nada, disse Rubião. Em todo caso, não deixem o menino sair à rua. É muito pequenino. Obrigado, acudiu o pai. Mas onde está o seu chapéu? Rubião advertiu então que perdera o chapéu. Um rapazinho esfarrapado que o apanhara estava à porta da colchoaria, aguardando a ocasião de restituí-lo. Rubião deu-lhe uns cobres em recompensa, coisa em que o rapazinho não cuidara ao ir apanhar o chapéu. Não o apanhou senão para ter uma parte na glória e nos serviços. Entretanto, aceitou os cobres, com prazer. Foi talvez a primeira ideia que lhe deram da venalidade das ações. Mas espere, tornou o colcheiro. O senhor feriu-se? Com efeito, a mão do nosso amigo tinha sangue. O ferimento na palma, coisa pequena. Só agora começava a senti-lo. A mãe do pequeno correu a buscar uma bacia e uma toalha. Apesar de dizer ao Rubião que não era nada, que não valia a pena. Veio a água. Enquanto ele lavava a mão, o colcheiro correu à farmácia próxima e trouxe um pouco de arnica. Rubião curou-se. Atou o lenço na mão. A mulher do colcheiro escovou-lhe o chapéu. E quando ele saiu, um e outro agradeceram-lhe muito o benefício da salvação do filho. A outra gente que estava à porta e na calçada fez-lhe alas. Capítulo 61. Quem é que tem aí na mão? Inquiriu Camacho, logo que Rubião entrou no escritório. Rubião narrou o incidente da rua, da ajuda. O advogado fez-lhe muitas perguntas sobre a criança, os pais, o número da casa, mas o próprio Rubião pôs termo às respostas. Não sabe ao menos o nome do pequeno? Ouvi chamar de Olindo. Vamos ao que importa. Venho assinar a sua folha. Recebi um número e quero contribuir para... Camacho acudiu que não precisava de assinaturas. Em assinaturas, a folha ia bem. O que ela precisava era de material tipográfico e desenvolvimento no texto. Ampliar a matéria, pôr-lhe mais noticiário, variedades, tradução de algum romance para o folhetim, movimento do porto, da praça, etc. Tinha anúncios, como viu. Sim, senhor. Estou com o capital quase subscrito. Bastam 10 pessoas e já somos 8. Eu e mais 7. Faltam 2. Com mais 2 pessoas está completo o capital. Quanto será? Pensou Rubião. Camacho batia com um canivete na beira da escrivaninha, olhando as furtadelas para o outro. Rubião passou uma vista à sala. Poucos móveis, alguns altos sobre um tamborete ao pé do advogado, estante com livros, Lobão, Pereira e Souza, Dalós, ordenações do reino, um retrato na parede diante da escrivania. Conhece? Disse Camacho apontando para o retrato. Não, senhor. Veja se conhece. Não posso saber. Nunes Machado? Não. Acudiu o ex-deputado, dando à cara um ar pesaroso. Não pude obter um bom retrato dele. Vendem-se aí umas litografias que me não parecem boas. Não. Aquele é o Marquês. De Barbacena? Não, de Paraná. É o grande Marquês, meu particular amigo. Tentou conciliar os partidos, e foi por isso que me achei com ele. Morreu cedo. A obra não pôde ir adiante. Hoje, se ele a quisesse, ter-me-ia contra si. Não, nada de conciliações. Guerra de morte. Havemos de destruí-los. Leia a Atalaia, meu bom companheiro de lutas. Recebê-la-á em casa. Não, senhor. Por que não?
Rubião baixou os olhos diante do nariz interrogativo do Camacho. Não, senhor. Sou firme. Desejo ajudar os amigos, receber a folha de graça. Mas se já lhe disse que de assinaturas vamos bem, retorquiu o Camacho. Sim, senhor. Mas não disse também que faltam 2 pessoas para o capital? 2, sim. Temos 8. Quanto é o capital? O capital é de 50 contos. 5 por pessoa. Pois entro com 5. Camacho agradeceu-lhe em nome das ideias. Tinha a intenção de convidá-lo para entrar com eles. Era um direito adquirido pela convicção, pela fidelidade, pelo amor aos negócios públicos do seu recente amigo. Uma vez que espontaneamente se alistou, pedia-lhe que o desculpasse. Mostrou-lhe a lista dos outros. Camacho era o primeiro. Entrava com a folha, o material existente, as assinaturas e o trabalho hercúleo. Ia a emendar-se, mas repetiu corajosamente. Trabalho hercúleo. Podia dizer que o era, sem deslustre. Nem mentira. Esganou cobras em criança. Já agora era um vício. Gostava da luta, morreria nela, envolvido na bandeira. Capítulo 62. Rubião despediu-se. No corredor passou por ele uma senhora alta, vestida de preto, com um arruido de seda e vidrilhos. Indo a descer a escada, ouviu a voz do Camacho, mais alta do que até então. Ó, senhora baronesa! No primeiro degrau, parou. A voz argentina da senhora começou a dizer as primeiras palavras. Era uma demanda. Baronesa! E o nosso Rubião ia descendo a custo, de manso, para não parecer que ficara ouvindo. O ar metia-lhe pelo nariz. Acima, um aroma fino e raro, coisa de tontear, o aroma deixado por ela. Baronesa! Chegou à porta da rua. Viu parado um culpé, o lacaio, em pé, na calçada, o cocheiro na almofada, olhando, fardados ambos. Que novidade podia haver em tudo isso? Nenhuma. Uma senhora titular, cheirosa e rica, talvez demandista para matar o tédio. Mas o caso particular é que ele, Rubião, sem saber porquê e apesar do seu próprio luxo, sentia-se o mesmo antigo professor de Barbacena. Capítulo 63. Na rua, encontrou Sofia com uma senhora idosa e outra moça. Não teve olhos para ver bem as feições destas. Todo ele foi pouco para Sofia. Falaram-se acanhadamente. 2 minutos apenas, e seguiram o seu caminho. Rubião parou adiante e olhou para trás. Mas as 3 senhoras iam andando sem voltar a cabeça. Depois do jantar, consigo. Irei lá hoje? Reflexionou muito sem adiantar nada. Ora que sim, ora que não. Achara-lhe um modo esquisito, mas lembrava-se que sorriu. Pouco, mas sorriu. Pôs o caso à sorte. Se o primeiro carro que passasse viesse da direita, iria. Se viesse da esquerda, não. E deixou-se estar na sala, no puff central, olhando. Veio logo um tilbury, da esquerda. Estava dito. Não ia a Santa Teresa. Mas aqui a consciência reagiu. Queria os próprios termos da proposta. Um carro. Tilbury não era carro. Devia ser o que vulgarmente se chama carro. Uma caleça inteira ou meia, ou ainda uma vitória. Daí a pouco vieram, chegando da direita, muitas caleças, que voltavam de um enterro. Foi. Capítulo 64. Sofia deu-lhe a mão gentilmente, sem sombra de rancor. As 2 senhoras do passeio estavam com ela, em trajes caseiros. Apresentou-as. A moça era a prima, a velha era a tia. Aquela tia da roça, autora da carta que Sofia recebeu no jardim das mãos do carteiro, que logo depois deu uma queda.
A tia chamava-se Dona Maria Augusta. Tinha uma fazendola, alguns escravos e dívidas que lhe deixara o marido, além das saudades. A filha era Maria Benedita, nome que a vexava, por ser de velha, dizia ela. Mas a mãe retorquia-lhe que as velhas foram algum dia moças e meninas, e que os nomes adequados às pessoas eram imaginações de poetas e contadores de histórias. Maria Benedita era o nome da avó dela, afilhada de Luís de Vasconcelos, o vice-rei. Que queria mais? Contaram isto ao Rubião, sem que ela se vexasse. Sofia, ou por atenuar o caso, ou por outro motivo, acrescentou que os mais feios nomes eram lindos, segundo a pessoa. Maria Benedita era lindíssimo. Não lhe parece? Concluiu, voltando-se para Rubião. Deixa de caçoada, prima. Acudiu Maria Benedita, rindo. Podemos crer que a velha nem Rubião entenderam o dito. A velha porque começava a cochilar. Rubião porque afagava um cãozinho que tinham dado a Sofia. Pequeno, delgado, leve, buliçoso, olhos negros, com um guiso ao pescoço. Mas, insistindo a dona da casa, ele respondeu que sim, sem saber o que era. Maria Benedita deu um muxoxo. Em verdade, não era uma beleza. Não lhe pedissem olhos que fascinam, nem dessas bocas que segredam alguma coisa, ainda caladas. Era natural, sem acanho de roceira. E tinha um donaire particular, que corrigia as incoerências do vestido. Nascera na roça e gostava da roça. A roça era perto, Iguaçu. De longe em longe vinha à cidade passar alguns dias, mas ao cabo dos 2 primeiros já estava ansiosa por tornar a casa. A educação foi sumária: ler, escrever, doutrina e algumas obras de agulha. Nos últimos tempos, ia em 19 anos, Sofia apertou com ela para aprender piano. A tia consentiu. Maria Benedita veio para a casa da prima, e ali esteve uns 18 dias. Não pôde mais. Doeram-lhe as saudades da mãe, e voltou para a roça, deixando consternado o professor, que anunciou nela, desde os primeiros dias, um grande talento musical. Oh, sem dúvida, um grande talento. Maria Benedita riu-se quando a prima lhe contou isto, e nunca mais pôde ver a sério o homem. Às vezes, no meio de uma lição, deitava a rir. Sofia contraía as sobrancelhas, a modo de ralho, e o pobre homem perguntava o que era, e de si mesmo explicava que havia de ser alguma lembrança de moça, e continuava a lição. Nem piano, nem francês. Outra lacuna que Sofia mal podia desculpar. Dona Maria Augusta não compreendia a consternação da sobrinha. Para que francês? A sobrinha dizia-lhe que era indispensável para conversar, para ir às lojas, para ler um romance. Sempre fui feliz sem francês, respondia a velha, e os meia-línguas da roça são a mesma coisa. Não vivem pior que os crioulos. Um dia, acrescentou, nem por isso lhe hão de faltar noivos. Pode casar. Já lhe disse que pode casar quando quiser, que eu também casei. E até deixar-me na roça, sozinha, morrer como uma besta velha. Mamãe! Não tenha pena. É só aparecer o noivo. Em aparecendo, vá com ele e deixe-me ficar. Olha Maria José o que fez comigo. Vive lá pelo Ceará. Mas se o marido é juiz de direito, ponderava a Sofia. Torto que seja. Para mim é a mesma coisa. Cá fica o frangalho da velha. Casa, Maria Benedita. Casa depressa. Eu morrerei com Deus. Não terei filhos, mas terei Nossa Senhora, que é mãe de todos. Casa. Anda, casa. Toda essa rapugem era cálculo. Tinha em mira arredar a filha do matrimônio, excitando-lhe o terror e a piedade.
quando menos retardar-lhe. Não creio que revelasse esse pecado ao professor, nem que chegasse a entendê-lo. Era a obra de um egoísmo idoso e melindroso. Dona Maria Augusta fora longamente querida. A mãe era doida por ela. O marido amou-a até o último dia com a mesma intensidade. Mortos ambos, todas as suas saudades filiais e matrimoniais foram postas na cabeça das duas filhas. Uma fugira-lhe, casando. Ameaçada da solidão, se a outra casasse também, Dona Maria Augusta fazia tudo o que podia por evitar o desastre. Capítulo 65. Curta foi a visita de Rubião. Às 9 horas levantou-se ele discretamente, esperando qualquer palavra de Sofia. Um pedido para que ficasse ainda algum tempo. Que esperasse o marido que já vinha, um espanto que fosse. Já? Mas nem isso. Sofia estendeu-lhe a mão, em que ele mal pôde tocar. Contudo, a moça durante a visita mostrou-se tão natural, tão sem azedume. Não teve seguramente os olhos longos e loquazes como dantes. Parecia até que não houvera nada, nem bem, nem mal, nem morangos, nem lua. Rubião tremia, não achava palavras. Ela achava todas as que queria. E se era preciso olhar para ele, fazia-o direitamente, tranquilamente. Lembranças ao nosso palha, murmurou ele de chapéu e bengala na mão. Obrigada. Foi fazer uma visita. Parece que ouço passos. Há de ser ele. Não era ele. Era Carlos Maria. Rubião ficou espantado de o ver ali, mas achou logo que a presença da fazendeira e da filha explicaria tudo. Podia ser até que fossem aparentados. Ia saindo quando o senhor entrou, disse-lhe Rubião depois de o ver sentado ao pé de Dona Maria Augusta. Ah, respondeu o outro, olhando para o retrato de Sofia. Sofia foi até a porta despedir-se do Rubião. Disse-lhe que o marido ficaria com pena de não estar em casa, mas que a visita era imperiosa. Negócios. Iria pedir-lhe desculpa. Que desculpa? Acudiu Rubião. Parece que quis dizer ainda alguma coisa, mas o aperto de mão de Sofia e a reverência que esta lhe fez deram-lhe o sinal de despedida. Rubião inclinou-se, atravessou o jardim, ouvindo a voz de Carlos Maria na sala. Vou denunciar seu marido, minha senhora. É homem de muito mau gosto. Rubião parou. Por quê? Disse Sofia. Tem este seu retrato na sala, continuou Carlos Maria. A senhora é muito mais bela, infinitamente mais bela que a pintura. Comparem, minhas senhoras. Capítulo 66. Como ele diz aquelas coisas tão naturalmente, pensou Rubião em casa, relembrando as palavras de Carlos Maria. Desfazer no retrato só para elogiar a pessoa. Note-se que o retrato é muito parecido. Capítulo 67. De manhã, na cama, teve um sobressalto. O primeiro jornal que abriu foi a Atalaia. Leu o artigo editorial, uma correspondência e algumas notícias. De repente, deu com o seu nome. Que é isto? Era o seu próprio nome impresso, rutilante, multiplicado. Nada menos que uma notícia do caso da Rua da Ajuda. Depois do sobressalto, aborrecimento. Que diacho de ideia aquela de imprimir um fato particular, contado em confiança? Não quis ler nada. Desde que percebeu o que era, deitou a folha ao chão e pegou em outra. Infelizmente, perdera a serenidade. Lia por alto. Pulava algumas linhas, não entendia outras, ou dava por si no fim de uma coluna sem saber como viera escorregando até ali. Ao levantar-se, sentou-se na poltrona ao pé da cama e pegou da Atalaia. Lançou os olhos pela notícia. Era mais de uma coluna. Coluna e tanto para coisa tão diminuta. Pensou consigo.
e a fim de ver como é que Camacho enchera o papel. Leu tudo, um pouco às pressas, vexado dos adjetivos e da descrição dramática do caso. Foi bem feito, disse em voz alta. Quem me mandou ser linguarudo? Passou ao banho, vestiu-se, penteou-se, sem esquecer a bisbilhotice da folha, acanhado com a publicação de um negócio que ele reputava mínimo, e ainda mais pelo encarecimento que lhe dera o escritor, como se tratasse de dizer bem ou mal em política. Ao café, pegou novamente na folha, para ler outras coisas. Nomeações do governo, um assassinato em Garanhuns, meteorologia, até que a vista desastrada foi cair na notícia. E leu-a então com pausa. Aqui confessou Rubião que bem podia crer na sinceridade do escritor. O entusiasmo da linguagem explicava-se pela impressão que lhe ficou do fato. Tal foi ela que lhe não permitiu ser mais sóbrio. Naturalmente, é o que foi. Rubião recordou a sua entrada no escritório do Camacho, o modo por que falou, e daí tornou atrás, ao próprio ato. Estirado no gabinete, evocou a cena. O menino, o carro, os cavalos, o grito, o salto que deu, levado de um ímpeto irresistível. Agora mesmo não podia explicar o negócio. Foi como se lhe tivesse passado uma sombra pelos olhos. Atirou-se à criança e aos cavalos, cego e surdo, sem atender ao próprio risco. E podia ficar ali, embaixo dos animais, esmagado pelas rodas, morto ou ferido. Ferido que fosse. Podia ou não podia? Era impossível negar que a situação foi grave. A prova é que os pais e a vizinhança... Rubião interrompeu as reflexões para ler ainda a notícia. Que era bem escrita, era. Trechos havia que releu com muita satisfação. O diabo do homem parecia ter assistido à cena. Que narração! Que viveza de estilo! Alguns pontos estavam acrescentados. Confusão de memória. Mas o acréscimo não ficava mal. E certo orgulho que lhe notou ao repetir-lhe o nome? O nosso amigo, o nosso distintíssimo amigo, o nosso valente amigo. Ao almoço riu-se de si mesmo. Achou-se mortificado em demasia. Afinal, que tinha que o outro desse aos seus leitores uma notícia que era verdadeira, que era interessante, dramática e seguramente não vulgar? Saindo, recebeu alguns cumprimentos. Freitas chamou-lhe São Vicente de Paula. E o nosso amigo sorria, agradecia, diminuía-se. Não era nada. Nada? Replicou alguém. Dê-me muitos desses nadas. Salvar uma criança com risco da própria vida. Rubião ia concordando, ouvindo, sorrindo. Contava a cena a alguns curiosos que a queriam da própria boca do autor. Certos ouvintes respondiam com proezas suas. Um que salvara uma vez um homem, outro uma menina, prestes a afogar-se no boqueirão do passeio estando a tomar banho. Vinham também suicídios malogrados, por intervenção do ouvinte que tomou a pistola ao infeliz e fê-lo jurar. Cada gloriazinha oculta picava o ovo e punha a cabeça de fora, olho aberto, sem penas, em volta da glória máxima do Rubião. Também teve invejosos, alguns que nem o conheciam, só por ouvi-lo louvar em voz alta. Rubião foi agradecer a notícia ao Camacho, não sem alguma censura pelo abuso de confiança, mas uma censura mole, ao canto da boca. Dali foi comprar uns tantos exemplares da Folha para os amigos de Barbacena. Nenhuma outra transcreveu a notícia. Ele, a conselho do Freitas, fê-la reimprimir nos A Pedidos do Jornal do Comércio, entrelinhada. Capítulo 68. Maria Benedita consentiu finalmente em aprender francês e piano. Durante 4 dias a prima teimou com ela, a todas as horas,
de tal arte e maneira que a mãe da moça resolveu apressar a volta à fazenda, para evitar que ela acabasse aceitando. A filha resistiu muito, respondia que eram coisas supérfluas, que moça de roça não precisa de prendas da cidade. Uma noite, porém, estando ali Carlos Maria, pediu-lhe este que tocasse alguma coisa. Maria Benedita fez-se vermelha. Sofia acudiu com uma mentira. Não lhe peça isso. Ainda não tocou depois que veio. Diz que agora só toca para os roceiros. Pois faça de conta que somos roceiros, insistiu o moço. Mas passou logo a outra coisa. Ao baile da baronesa do Piauí, a mesma que o nosso amigo Rubião encontrou no escritório do Camacho. Um baile esplêndido, esplêndido. A baronesa prezava-o muito, disse ele. No dia seguinte, Maria Benedita declarou à prima que estava pronta a aprender piano e francês, rabeca e até russo, se quisesse. A dificuldade era vencer a mãe. Esta, quando soube da resolução da filha, pôs as mãos na cabeça. Que francês, que piano! Bradou que não, ou então que deixasse de ser sua filha. Podia ficar, tocar, cantar, falar cabinda ou a língua do diabo que os levasse a todos. Palha é que a persuadiu finalmente. Disse-lhe que, por mais supérfluas que lhe parecessem aquelas prendas, eram o mínimo dos adornos de uma educação de sala. Mas eu criei minha filha na roça, e para a roça, interrompeu a tia. Para a roça? Quem sabe lá para que cria os filhos? Meu pai destinava-me a padre. É por isso que arranho algum latim. A senhora não há de viver sempre. Os seus negócios andam atrapalhados. Pode acontecer que Maria Benedita fique ao desamparo. Ao desamparo, não digo. Enquanto vivermos, somos todos uma só pessoa. Mas não é melhor prevenir? Podia ser até que, se lhe faltássemos todos, ela vivesse à larga, só com ensinar francês e piano. Basta que os saiba para estar em condições melhores. É bonita, como a senhora foi no seu tempo, e possui raras qualidades morais. Pode achar marido rico. Sabe a senhora se já tem alguém em vista? Pessoa séria? Sim? Então ela vai aprender francês. Piano e namoro? Que namoro? Refiro-me a um pensamento íntimo, a um plano que me parece adequado à felicidade dela e de sua mãe. Pois eu havia... Ora, tia Augusta! Palha mostrou-se tão mortificado que a tia deixou o tom áspero pelo tom seco. Resistiu ainda, mas a noite deu-lhe bons conselhos. O estado dos seus negócios e a possibilidade de um genro abastado fizeram mais que outras razões. Os melhores genros da roça aliavam-se a outras fazendas, a famílias de representação e riqueza segura. 2 dias depois acharam um modus vivendi. Maria Benedita ficaria com a prima. Iriam de quando em quando à roça, e a tia também viria à capital, para vê-las. Palha chegou a dizer que, logo que o estado da praça o permitisse, arranjaria meio de liquidar-lhe os negócios e transportá-la para aqui. Mas a isto a boa senhora abanou a cabeça. Não se pense que tudo isso foi tão fácil como aí fica escrito. Na prática, vieram os óbices, amofinações, saudades, rebeliões de Maria Benedita. 18 dias depois da volta da mãe à fazenda, quis ir visitá-la, e a prima acompanhou-a. Estiveram lá 1 semana. A mãe, 2 meses depois, veio passar uns dias aqui. Sofia acostumava habilmente a prima às distrações da cidade. Teatros, visitas, passeios, reuniões em casa, vestidos novos, chapéus lindos, joias. Maria Benedita era mulher, posto que mulher esquisita. Gostou de tais coisas, mas tinha para si que, logo que quisesse, podia arrebentar todos esses liames e andar para a roça. A roça vinha ter com ela.
às vezes em sonho ou simples devaneio. Depois dos primeiros saraus, quando voltava para casa, não eram as sensações da noite que lhe enchiam a alma, eram as saudades de Iguaçu. Cresciam-lhe mais às certas horas do dia, quando a quietação da casa e da rua era completa. Então batia as asas para a varanda da velha casa, onde bebia café ao pé da mãe. Pensava na escravaria, nos móveis antigos, nas botinas chinelas que lhe mandara o padrinho, um fazendeiro rico de São João del Rei, e que lá ficaram em casa. Sofia não consentiu que ela as trouxesse. Os mestres de francês e piano eram homens sabedores do ofício. Sofia teve modo de dizer-lhes em particular que a prima vexava-se de aprender tão tarde, e pediu-lhes que não falassem nunca de tal discípula. Prometeram que sim. O de piano apenas referiu o pedido a alguns colegas da arte, que lhe acharam graça, e contaram outras anedotas da clientela. O certo é que Maria Benedita aprendia com singular facilidade. Estudava com afinco, quase todas as horas, a tal ponto que a mesma prima julgava acertado interrompê-la. Descansa, filha de Deus. Deixa recobrar o tempo perdido, respondia ela rindo. Então Sofia inventava passeios, à toa, para fazê-la descansar. Ora um bairro, ora outro. Em certas ruas, Maria Benedita não perdia tempo. Lia as tabuletas francesas e perguntava pelos substantivos novos, que a prima algumas vezes não sabia dizer o que eram. Tão estritamente adequado era o seu vocabulário às coisas do vestido, da sala e do galanteio. Mas não era só nessas disciplinas que Maria Benedita fazia progressos rápidos. A pessoa ajustara-se ao meio, mais depressa do que fariam crer o gosto natural e a vida da roça. Já competia com a outra, embora houvesse nesta um desgarre, e não sei que expressão particular que, para assim dizer, dava cor a todas as linhas e gestos da figura. Não obstante essa diferença, é certo que a outra era vista e notada ao pé dela, de tal jeito que Sofia, que começara por louvá-la em toda parte, não a deslouvava agora, mas ouvia caladas admirações. Falava bem, mas quando calava era por muito tempo. Dizia que eram os seus calundos. Contradançava sem vida, que é a perfeição desse gênero de recreio. Gostava muito de ver polcar e valsar. Sofia, imaginando que era por medo que a prima não valsava nem polcava, quis dar-lhe algumas lições em casa, sozinhas, com o marido ao piano, mas a prima recusava sempre. Isso é ainda um bocadinho de casca da roça, disse-lhe uma vez Sofia. Maria Benedita sorriu de um modo tão particular que a outra não insistiu. Não foi riso de vexame, nem de despeito, nem de desdém. Desdém por quê? Contudo, é certo que o riso parecia vir de cima. Não menos o é que Sofia polcava e valsava com ardor. E ninguém se pendurava melhor do ombro do parceiro. Carlos Maria, que era raro dançar, só valsava com Sofia. 2 ou 3 giros, dizia ele. Maria Benedita contou uma noite 15 minutos.